de eleições, continuando a falar sobre os candidatos aqui da região da ABC Paulista. Vamos entrevistar ela, que tenta uma vaga na Câmara Federal, que ela filiada ao PSB, a Sirlene Rabechini. Sirlene, boa noite, bem-vinda ao RBTV. Boa noite, Carlos, boa noite. Obrigada pelo convite. E vamos começar explicando para todo mundo por que você quer ser candidato, por que você entrou nessa candidatura a deputada federal. Bom, na verdade, eu sonho, tenho uns 20 anos, participar da política, né? Não é fácil, na verdade é muito difícil, porque é um universo masculino, o espaço da mulher extremamente restrito, na verdade em todos os cargos de liderança. Sim. É muito difícil a ascensão de uma mulher, muito difícil. E na política, então, é muito mais difícil. Eu tentei sair em 2000, depois em 2012, declinei, estava no PSDB. E o final do ano passado, eu conheci, a convite de um amigo, o programa do PSB. E me encantei com a história do nosso, então, atual governador, Márcio França. E por isso, fui para o PSB. A minha vontade é de seguir fazendo, executando projetos ou tentando fazer o melhor para a nossa sociedade. Porque, para mim, a política é a arte de se doar, na verdade, né? Então, se eu posso, e tentei diversas vezes em projetos particulares, encaixar na administração pública algo que favorecesse ao munícipe, e não obtive sucesso, exatamente porque não havia interesse, uma vez que não necessitaria de verba, apenas empenho do poder público, então, assim, não é possível realizar, né? Sim. Então, eu falei, bom, eu cansei, levei inúmeros projetos, a inúmeras administrações, e aí eu falei, olha, um dia eu vou trilhar esse caminho, né? É um sonho muito antigo. E agora eu tenho a oportunidade de tentar fazer algo pelo nosso município, ou pelo nosso estado, né? Porque como federal, ele é muito mais abrangente. E você citou a questão da mulher, né? As mulheres são maioria no país, são maioria entre as eleitoras, porém acabam sendo escanteadas no momento eleitoral, né? Aquela coisa de você ter a cota de 30%, então você acaba não incentivando as mulheres a realmente participar da política, de defender o que é necessário para elas, né? Imagina, a gente está, nos últimos anos, a gente vem debatendo uma série de assuntos das mulheres e a maioria que debate é homem. A própria legislação que obriga o partido a ter 30% de mulheres é uma coisa injusta, deveria ser natural, não precisaria ter uma lei para isso. Não é isso, Helene? Exatamente. Na verdade, existe uma resolução que ela diz exatamente assim, eu tenho 70% e 30% de gênero, tem que haver essa divisão. Mas ela é clara em relação a gênero, não a qual gênero. Uhum. Então, poderia ser 70% mulher, 30% homem, mas o homem, política, é masculina. Então, você não tem esse espaço. A mulher, ela vem apenas para acrescentar um degrau para aqueles candidatos que já estão. Então, ela é obrigatória, a cota de 30%, obrigatória, simplesmente. Ninguém disse de onde veio. Poderia ser para os homens, obrigatória. Sim. Né? Mas, na verdade, não é. Né? E quem definiu o percentual? Por que não 40%? Exato, mas homem, né? Exatamente isso. Quem está liderando? Homem. Mas as mulheres, eu percebo assim, as mulheres, na conversa entre mulheres, elas me perguntam o tempo todo, mas que loucura é essa, Sirlene? Você trabalha, você é uma empreendedora, por que você resolveu seguir? É muito difícil. Sirlene, não pensa que isso vai ser fácil, os homens não vão permitir, meu marido disse isso. Meu Deus, você é louca, porque, sabe, você não vai ter a menor chance, porque é um outro universo. Eu sou uma pessoa, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa de desafios, né? E quando eu tenho um sonho, eu persigo ele até chegar e dizer agora não dá mais. Ou então conseguir realizar. Então, dentro da política, para mim, o voto, ele tem o mesmo peso para homem e para mulher. É exatamente o mesmo peso. O que ocorre é que as mulheres percebem a grande dificuldade e desistem. Né? O apoio é muito menor, exatamente porque a política é para homem, ela não é para mulher. A maternidade é para mulher, desde que nasceu mulher, certo? Então é isso que se entende na nossa sociedade, que é machista, muito machista.
Eu não estou e não vim para a política. Tem alguma coisa no meu olho. Desculpa, viu? Por isso que eu estou piscando tanto. Mas assim, eu não vim para a política e tenho projetos para realizar e preciso ser política para realizar esses projetos, para brigar com o homem ou para competir com o homem. Na verdade, não. A mulher ela não veio e ela não está se superando a cada dia, está buscando postos de liderança o tempo todo. O que ela quer é o espaço, é ser acreditada, né, pela população, que você precisa ser acreditada pela sua família no primeiro momento, depois ser reconhecida pela capacidade que ela tem. Porque a mulher ela tem uma visão assim muito ampla, ela tem 360 graus, ligado 24 horas, 48 horas por dia. Então, por que ela não pode participar da política? Porque a política ela tem o poder da decisão da vida de uma nação, de uma população, e eu estou incluída nesse cenário. Então, para mim é muito claro, porque a mulher não está, somos 53% praticamente desse universo de eleitores. E as mulheres têm uma dificuldade, a própria mulher tem uma dificuldade assim de entender o porquê a outra mulher está neste papel. Por que ela resolveu seguir? Porque eu acredito que eu posso fazer a diferença. Desde que eu esteja lá, desde que eu tenha o apoio para chegar lá. Porque a política, ela, para mim, ela é a arte de doar. Mas por que, como deputado federal? Não pedi para estar deputada federal. Né? Não? Eu fui escolhida. Não, eu fui escolhida para ser. Eu gostaria de estar dentro de um grupo e, neste grupo, construir uma trajetória. E, de repente, eu estou agora concorrendo a uma vaga no Legislativo. Então, sorte minha, não sei. Né? Mas é um desafio. É um desafio, um caminho que você pode trilhar e conseguir emplacar os projetos que você tanto já levou para prefeito, para vereador e tudo mais, tentar finalmente tirá-los do papel. E eu queria começar a falar deles. Qual que é a prioridade? Qual que é o projeto que você considera primordial caso você seja eleita deputada federal? Bom, vamos lá. Qual é o papel de um deputado federal? Né? O deputado federal, ele tem por obrigação legislar e fiscalizar. Ele é responsável por algumas emendas, então é importante. Para isso eu preciso ter projetos. Esses projetos são colocados pelo município, primeiro por um vereador, por um prefeito. A gente precisa entender que existe uma sucessão aí, né? Sim. Então eu tenho um projeto de uma necessidade local, eu passo isso para o meu vereador vai passar para o prefeito vai mandar esse projeto para um estadual ou direto para um federal, e aí cabe ao deputado federal, né, estar lá para brigar por essas emendas e por esses projetos para os municípios, para o bem do município. Sim. Quando a gente fala, vote num candidato do seu município, por que isso hoje? Porque ele precisa estar próximo, ele precisa conhecer a necessidade deste município para que ele possa surtir algum efeito lá no futuro e deixar o seu legado, se assim o desejar, né? Obviamente, mas este é o ponto principal. Então, eu preciso ter conhecimento do local, da necessidade do projeto e querer trazer o benefício para o meu município. Porque o deputado federal, ele consegue, dentro das emendas e projetos, trazer verba para a saúde, para o transporte, para a educação, que está um caos, não só na nossa região do Grande ABC. O Brasil, ontem eu assisti uma entrevista, e neles eles estavam dizendo, nós temos incrivelmente 2 estados. Ceará, e eu não lembro se o outro é Pernambuco, não lembro assim exatamente. Mas eles estavam dizendo que os 2 estiveram no ranking da educação. São Paulo perdeu na educação, pela primeira vez. E não é São Paulo, olha o tamanho de São Paulo, olha o nosso município. O que nós temos aqui dentro da nossa região? O poder do ABC unido, ele é gigantesco. É assim que eu entendo. Então, nós precisamos ter representantes lá no Legislativo para que possa legislar e nos defender. Porque nós não temos isso hoje, tivemos no passado.
e a representação hoje ela é mínima. Então, se você não tem representante dentro da sua região, você não conseguirá trazer benefícios para a sua região. Então, nós precisamos de candidatos, homens e mulheres, né, dentro desse universo da região do Grande ABC, de 7 municípios. Nós precisamos de pessoas que saiam daqui e nos defendam lá. E nós não temos isso. Eu acho que tem um gargalo enorme aí, né? Exatamente. Você trouxe um ponto importante, porque às vezes as pessoas falam assim, o deputado não traz emenda. Mas muitas emendas, se não houver o projeto por parte do município, elas acabam não chegando. Ou seja, emendas que são aprovadas, passam até as emendas impositivas, como tem projeto de orçamento do governo federal. Só que, se do outro lado não tiver, vamos mandar para a saúde, mas para que da saúde? Qual é o objetivo? É o destino. Se não tiver destino, não adianta, a emenda não vai vir. Então, a gente cobra muito dos deputados da região que tragam emendas, mas a gente esquece que do outro lado, os prefeitos também têm que ser cobrados para fazer os projetos, né? Exatamente. E muitas vezes não tem conversa. Né? Mesmo porque tem um prazo, né? Sim. Então, se você deixou um projeto, olha, eu preciso de uma emenda, eu preciso de um... você pode aprovar, tenta aprovar esse projeto, e de repente as cadeiras mudam, ele se perde. Esse projeto ele tem que nascer de novo e passar pelo mesmo trâmite da aprovação. E isso demora, isso não é rápido. Nós perdemos aqui na região do Grande ABC uma verba absurda. Toda a região perdeu na saúde. E nós estamos no caos da saúde. De todo o Grande ABC. A gente não está falando de Santo André, de São Bernardo, de São Caetano. A gente está falando da violência. A gente não está falando da violência. O mundo está violento. Mas eu acho que a gente tem que cuidar do nosso quintal, né? Primeiro a gente cuida do nosso quintal, o vizinho cuida do dele, e assim a gente vai cerceando. Eu penso dessa forma, a gente consegue cercear a violência se cada um cuidar daquele seu espaço, em primeiro lugar, né? Hoje a parte da segurança. Vamos fazer um projeto para a segurança. Ok, quanto tempo leva para aprovar esse projeto? E aí nós ficamos o quê? Reféns da criminalidade? E além disso, não depende só de vontade individual, né? Você precisa de apoio dos demais deputados, você precisa de apoio da região. Se não tiver isso, você pode ter a melhor ideia do mundo, nada vai andar, né? Exatamente. Eu penso assim, nós estamos num momento bastante oportuno. Esta eleição, ela é atípica. Sim. Nós não conhecemos, de fato, os nossos candidatos à presidência, a Senado, a governo, quem dera deputado, né? Então, assim, o que nós temos hoje de legado desses candidatos que aí estão há muito tempo no poder. Então, a gente tem que parar, avaliar e saber qual é a diferença que existe do ontem para o amanhã. Porque a gente está pulando hoje, né? A gente só vai poder executar lá na frente. Então, qual é a diferença que esta pessoa, este candidato, fará lá no governo a nosso favor? Será que ele vai conseguir realizar? Eu entendo, todo mundo me diz assim, Silene, a política não é tão simples assim, você vai encontrar muitas barreiras. Nós encontramos todos os dias. Eu sou mulher, eu sou empreendedora, eu trabalho com o universo masculino, que também 90%. Muito difícil, até na nossa região, encontrarmos lideranças femininas que se destacam de verdade. É muito difícil. E eu vivo essa situação o tempo todo, né? Silene, você vem da iniciativa privada, que é onde você atua, você diz que tem um sonho de participar da política. Você não teme se frustrar com todas essas dificuldades que você já apontou aí, pelo fato de ser mulher, pelo fato do poder público ter uma série de ritos que na iniciativa privada você resolve com uma assinatura, uma canetada, enfim. Na administração pública tem uma série de dificuldades. Você não acha que você pode, às vezes, ter essa dificuldade na transição e acabar se frustrando? Eu tenho certeza que eu vou me frustrar em muitos momentos. Isso eu tenho certeza, porque já aconteceu. Em algumas tentativas, acontece também na iniciativa privada, muito. É a sua terceira eleição? E na política, na verdade, assim, eu tentei sair em 2000, fui convidada na época pelo Duílio Pisaneschi. Uhum.
E tive que desistir porque eu tinha acabado de trazer uma franquia para a região do Grande ABC. E aí um então secretário não queria muito que a nossa empresa estivesse aqui. E então, assim, são os coronéis, né, da vez, certo? E aí eu estava exposta. Então eu tive que retirar a candidatura. Só por isso. Então já me frustrei naquele momento. No segundo momento, foi em 2012, eu estava PSDB. E, de repente, o nosso comandante acabou deixando a nave, por tantos motivos, né? Enfim, que não vem ao caso aqui. Mas, assim, naquele momento eu falei, puxa, agora eu construí a minha trajetória e vou parar no meio novamente. Então, de 2012 para cá, eu me mantive nos bastidores, só aprendendo. Eu falei, preciso fazer lição de casa, preciso fazer um laboratório, porque isso é muito sério. Eu entendo assim, eu tenho filha, eu sou mãe, eu sou casada, entendeu? Eu tenho família, então você pensa, você coloca tudo isso... Tudo pesa, né? Tudo pesa. Então, quando você fala, eu estou colocando tudo no mesmo cesto, o que vale a pena? Mas eu sou uma pessoa de realização. Meu marido chegou a falar há muitos anos. Bom, então é o seguinte, se você participar da política, nós iremos nos separar. Eu falei, então prepara o documento do divórcio. Você não pode ofuscar o meu brilho e nem o meu sonho. Então, eu sei que eu serei frustrada muitas vezes, ainda mais com esse cenário que existe aqui, né? Eu entendo assim, eu não preciso deixar de ser feminina para estar na política. Eu não preciso falar grosso, embora meu tom seja esse normalmente, mas assim, eu não preciso mudar minha postura ou ser outra pessoa para estar na política, né? O meu desejo é de realização, ou pelo menos da tentativa de. E para isso, você precisa chegar lá, ou tentar chegar em algum momento. Eu disse que eu tinha 2 sonhos para realizar ainda. Entrar para a política e ser designer de joias velhinha, desenhando, desenvolvendo as minhas peças lá na Ilha Bela. Então, um deles eu estou perseguindo agora, não sei se continuo no futuro, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Nosso período é muito pequeno para conquistar o eleitor. E hoje, com as restrições da lei, você pode praticamente nada. Você não tem verba. Então, tudo é mais difícil. Mas a mulher, ela tem um dom. Ela transforma um limão numa jarra de limonada deliciosa, né? Esse é o dom que nós temos, de transformar as situações, de levantar aquele que está abatido do lado, de cuidar de famílias. Olha, você perdeu um ente querido, está aqui, vem e abraça. A gente costuma abraçar. Por isso que eu disse que a mulher tem um 360 ligado o tempo todo. Então, isso é doação. E é isso que eu estou fazendo agora, né? Em algum momento você disse que alguém te apresentou o PSB, né? E você acabou abraçando. O que te atraiu na ideologia do PSB? Por que o PSB? Bom, eu fui apresentada ao PM, o Partido da Mulher, o PMB, Partido, né? PMB. O Partido da Mulher Brasileira, para mim, foi um grande engano, porque era um partido formado por mulheres, mantido por mulheres, e com essa ideologia, e na verdade ela não é um partido totalmente contrário. Quem rege ali são os homens, a gente só figura como mulher. É só uma imagem, né? Falei, não é o meu perfil, então não dá. E o PSB, quando me levaram para dentro do PSB, me falaram, conheça a história do PSB e do nosso principal líder, que está há 30 anos dentro do PSB, 30 anos Márcio França tem dentro do PSB, e com uma conduta irrepreensível. Então, isso me chamou demais a atenção, porque é uma pessoa que vem da vida pública, ele trabalhava como, esqueci o nome agora, me ajudem, como... advogado, né? Ele trabalhou no oficial de justiça, isso, exatamente. Então ele vem, ele já conhece, é uma pessoa de família, é uma pessoa que conhecia a primeira-dama, é uma pessoa que você só tem que lisonjear, entendeu? Não, só cabe isso a ela, a professora Lúcia. Então eu me encantei
com o PSB e com o grupo, com a liderança do PSB. A executiva do PSB me abraçou. Eu não tive isso dentro do PSDB. Eu tentei, cheguei num grupo do PSDB da Nacional, fui abraçada pela Nacional Mulher e fui tesourada pela Municipal. E então, no PSB me abraçaram. Eu abracei o PSB por acreditar neste projeto futuro do PSB. O jogo político que vira e mexe acontece não só em um outro partido, na maioria dos partidos, infelizmente, acontece muito as pessoas tentando uma derrubar as outras, né, puxar o tapete uma das outras. Né. Só para trazer a participação aqui do pessoal que nos assiste através do facebook.com/Repórter Diário, a Alessandra Tavares, a Magali Fernandes, falando, é muito bom ter uma mulher da nossa região nos representando, a Érica Guerreiro, o Flávio Martins e a Patrícia Mizeto está fazendo uma pergunta. Silene, você construiu sua trajetória como empreendedora e hoje é uma empresária respeitada na área de comunicação. Por essa experiência, você pretende, como parlamentar, trabalhar em prol do empreendedorismo, em especial pela valorização da mulher e o que sua participação representa hoje no universo empresarial e econômico do nosso país? Bom, Patrícia, obrigada pela sua participação. Uma pergunta longa, vou tentar responder. Eu sou empreendedora nata, né? Então, assim, eu trabalho desde que eu me conheço por gente, sou uma pessoa de desafios, que é se não a principal bandeira de um empreendedor, é o desafio. Eu sou essa pessoa, eu visto a camisa, desafio para mim é a palavra-chave da minha vida. Então, o empreendedorismo é isso, a gente tem que se superar a cada dia e a cada novo projeto. Pretendo, obviamente, seguir e trilhar o empreendedorismo, se bem que, para mim, ele está totalmente ligado a todos os segmentos que nós temos para viver hoje, que é o comando da nossa vida. Porque a base, para mim, de tudo é a família. Ali você aprende a ter respeito, você aprende a ter educação, você aprende a ter limites, que hoje nós não temos, infelizmente, né? O mundo está um pouco mudado e a gente sabe que isso não é bom, nem para quem está e nem para quem virá, né, no futuro. Sim. O respeito, para mim, ele está com o seu vizinho, ele está com o seu idoso, ele está com um morador de rua, ele está para com o seu amigo, para com a sua mãe, o seu pai, para com o seu cachorro. Eu acho que isso, sim, a gente aprende a ter respeito, pelo menos na minha educação, foi isso que me manteve até hoje. E a busca por acreditar naquilo que você tem de superação. Então, eu estou desempregado hoje. Quantos milhões de desempregados temos hoje? Vamos lá. Falamos muito sobre empreendedorismo nesse momento. Olha, você está desempregado, você perdeu o seu emprego, então eu vou abrir uma portinha. Precisamos ter a consciência de que você precisa ter peito, porque independente do tamanho do negócio que você pretenda colocar, seguir, abrir, enfim, você precisa ser resiliente. Porque, assim, a partir desse momento, você tem que acreditar, você tem que se doar e você tem que executar, que esse é o principal ponto. Então, não basta você criar apenas, eu tenho um projeto bárbaro. Você tem que convencer o outro de que ele é bárbaro. E você precisa se mobilizar para que aquela pessoa, com aquele grupo, acredite que você realmente merece o crédito. Principalmente no Brasil, que ser empresário não é fácil. Imagina alguém tentar empreender num momento de crise achando que, nossa, mas vai resolver todos os meus problemas. Não é bem assim. É um trabalho árduo que demora um certo tempo a dar resultado. Né? Exatamente. Então, quando a gente fala dentro do empreendedorismo, eu entendo que todas as pessoas sonham em ser patrão. Só não sabe a carga que um patrão tem. Então, a gente precisa estar atento. Né? E o ônus, ele é gigantesco, é o que eu digo, né? Na empresa onde nós trabalhamos, eu digo, gente, vocês pensam, a gente sai da empresa e, de repente, todo mundo apaga a luz. O patrão, o dono, o gerente, ele vai para casa e leva esses problemas, porque eles permanecem. Mas aí que tá, você quis esse desafio, né? Se você estava pronto para o desafio, amanhã será um novo dia. E é assim que a gente tem que reagir. Então, o empreendedorismo faz parte da minha vida e, obviamente... E agora, com esse novo desafio de eleição,
como é que fica o seu lado empreendedora? Você vai tentar tocar as duas coisas, porque campanha é difícil, né? Gastar bastante sola, vai ter que ter bastante saliva, né? Vai chegar na empresa esbaforida. Como é que vai tocar? Isso já está acontecendo. Na verdade, assim, eu até disse que vou gravar um vídeo caseiro, mas vou fazê-lo. Porque eu digo, eu sozinha falando na minha casa, ninguém me filmar cozinhando, lavando louça, lavando roupa, brincando com os meus cachorros, passeando com os cachorros, cuidando do marido, cuidando da mãe, né? Tenho mãe, tenho irmão, enfim, cuidando da família, sendo carinhosa com as pessoas. Veja, você lava, passa, cozinha. Se a sua ajudante, sua colaboradora não está presente, você tem que exercer o papel de mulher. Todo ele. Então você coloca filhinho para dormir, você vai pensar na sua empresa, nos seus amigos. Então você tem que ter essa disposição. Aí você sai bela, adormecida, entendeu? Daquele lugar e coloca-se na posição de empreendedora. Agora eu vou pensar no meu cliente, agora eu vou pensar no meu produto. Eu estou tão cansada. Ok, respira fundo. Vamos lá, você tem mais de uma jornada pela frente. Essa campanha, a gente estava dizendo aqui antes de começar a entrevista, campanha curta, os valores investidos são menores, não só dos partidos, mesmo o fundo partidário é menor do que comparado à eleição de 2014, até 2016 o valor distribuído ele é menor, e todo mundo diz que essas regras eleitorais, elas acabam beneficiando aqueles que já têm mandato, né? Ou seja, aqueles já têm as pessoas já conhecem, né? Já são conhecidos e tudo mais, tem a facilidade de em 45 dias conseguir emplacar a sua campanha. Como você vê hoje, em plena campanha eleitoral, essas regras? Você acha que elas não te beneficiam, não beneficiam os candidatos novos que querem mudar o que está acontecendo hoje na política? Bom, isso para mim é muito claro. Quem está com o mandato, quem está na máquina tem um poder infinitamente maior. Nós somos formigas perto desses gigantes. Sim. Porque você tem verba, você tem equipe, você já está no cargo. Então, é uma continuação. Cabe ao eleitor mudar definitivamente essa situação. Ela não será 100% agora, né? Os novos estão colocando a cara para bater, né? Na verdade, a gente está assim, todos os novos. Por quê? Você não tem equipe formada, você não tem fundo, você não tem doação, você tem que pegar o que você tem de melhor e fazer com que as pessoas acreditem em você. Mas você, como deputada federal, você tem um horário agora. É pequeno. Nesse universo tão grande de candidatos que estarão disputando, nós teremos. Mas quem me conhece está no meu reduto. Quem está distante nunca ouviu falar de mim, no caso. Então, é muito complicado. Como eu disse, esta eleição ela é atípica, mas eu acho que a gente precisa valorizar demais o voto. Cada um de nós, não interessa o município, não interessa o estado. Nós hoje precisamos colocar e fincar a bandeira da mudança definitivamente. O país, eu costumo dizer, é um país que tudo dá. Onde você planta, nasce. Onde você procura emprego, porque às vezes tem profissionais que estão procurando não se colocarem no mercado. Eles querem uma condição que o mercado não pode mais atender. Né? Então nós estamos passando por um problema gigantesco de economia. Mas não é só no Brasil, é no mundo. Com a nossa política, ela agrava muito mais. Então, assim, o que a gente enxerga no horizonte? Só dificuldade. Mas nós somos um país criativo, de pessoas dinâmicas, ainda jovem, né? Daqui a pouquinho a gente vai ficar velho, mas assim, ainda um país jovem, cheio de energia, cheio de crença de que tudo pode dar certo, que a gente consegue transformar. Então, como é que a gente transforma? Agora, na urna, tentando fazer a mudança acontecer. Sim. Porque não adianta pegar, alguém me ofereceu, eu vou vender o meu voto. Quanto vale o seu voto?
Entenda que vale o futuro do seu filho, o seu amanhã, o da sua família. Não é simplesmente, pouco importa, sabe, eu não vou voltar. Hoje mudou também essa regra. Né? No passado você tinha brancos e nulos que contavam como ponto. Hoje não conta para ninguém. Quem tiver o maior número de votos estará lá assumindo a sua cadeira. Exatamente. Então a gente precisa ter consciência. Né? Nós falamos essa semana em um SPB. Algumas pessoas na minha época tiveram um SPB. Eu também. Você não tem estudo? Então, mas você não tem estudo hoje. Você não tem informação. As pessoas saem da universidade ou saem do colégio sem a informação. Poucos indivíduos têm vontade e sede da cultura. Deputado federal, estadual, muita gente não sabe. Então, por que entram? Ok, nós temos um caso de um vereador que está afastado há mais de um ano. Quem foi cobrar o vereador? Eu te coloquei aí. O voto distrital é muito importante. Né? Nós não temos. Quem sabe um dia teremos. Porque aí eu posso chegar e falar, Carlos, tá, eu te coloquei aí. O que você está fazendo lá pelo meu bairro, pelo meu município? E você vai ter que me ouvir. Porque um deputado federal, um estadual, um prefeito, o que ele é, na verdade? Ele está lá para nos atender, para nos servir. A função dele, ele é um interlocutor entre o poder e a população. Outra coisa, né? É um prestador de serviços, né? Você paga antecipado para ele trazer as coisas que você precisa, saúde, educação, segurança pública, lutar por isso, né? Enquanto ele não consegue fazer isso de algum modo, ele está, entre aspas, te roubando, né? Ele não está conseguindo honrar o salário que sai do seu bolso, do nosso bolso, todos os dias. E outra coisa, como o Silene colocou, é importante escolher um candidato. Votar nulo, votar branco não adianta nada. A gente vive repetindo isso aqui. Essa história que espalharam aí na internet de que se 50% ou mais dos eleitores brasileiros não forem às urnas, ou votar em branco, votar em nulo, vai anular a eleição e ter que entrar uma outra eleição com outros candidatos. Isso não existe. Se 10 pessoas forem para a urna no dia 7 de outubro, elas que vão decidir o futuro do país. Isso mesmo. Então, escolha um candidato. Primeiro, escute todos, né? Pesquise histórico, o que eles pensam, o que eles querem defender, e aí sim, escolha um candidato no dia 7 de outubro. Independente se o seu candidato foi eleito ou não, depois faça a cobrança necessária, que é um outro ponto que aqui no Brasil a gente não tem essa cultura, né, de cobrar os nossos deputados, tanto estaduais quanto federais, que deveriam trazer essas emendas. A gente não tem a cultura de discutir política na mesa do jantar. Que deveria ser uma coisa natural, discutir política em família. Também porque a política virou discutir ruim, política né, na igreja, por que não? Discutir política na comunidade, na associação de bairro. Essa falta de envolvimento das pessoas, a pessoa, não, eu vou cuidar do meu dia, chega no meu final do dia, eu vou para casa e depois eu vou dormir, depois eu cuido do meu trabalho, e o mundo em volta. Né? Você é afetado por tudo aquilo que acontece, pela política pública bem feita ou mal feita, enfim. A participação na política começa desde o início, desde a discussão familiar. As pessoas hoje evitam, porque um filho tem uma inclinação para um lado político A, o pai já é mais conservador, tem uma inclinação para um outro lado político e por isso não vai se discutir. É aí que tem que se discutir, né? Quando tem opiniões diferentes, assim que começa a política influencia 24 horas por dia. É que, infelizmente, nos últimos anos foi feita tanta politicagem que politicagem virou sinônimo de política. E acabou estragando a outra. Eu acho que existe uma grande distorção aí, né? Nós fazemos política, porque tem pessoas que dizem, nossa, eu não suporto ouvir falar de política. Eu não gosto de conversar sobre política, eu não gosto. Mas nós temos o dever, porque nós estamos aqui, dentro de uma nação que você precisa ter os olhos voltados ao que acontece, porque ele atinge diretamente a você. Então, eu acho que precisa ter reflexão. Política, eu pretendo entrar para a política como profissão, como carreira. Porque político, todos nós somos. Exatamente, temos que ser todos os dias. E todo o tempo, né? Exatamente. Infelizmente está acabando o nosso tempo. Silene, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por ter aceitado o convite do RDTV. Boa sorte aí na campanha eleitoral e no próximo dia 7 de outubro. E fique à vontade para suas considerações finais. Obrigada. Bom,
Eu queria primeiro agradecer aos internautas, né, ao convite do RD, mandar um abraço para o Leandro, que não está aqui hoje, mas ok, não tem problema. Mas dizer a você, não só a mulher, né, porque nós estaremos lá para defender ao indivíduo, feminino ou masculino, não importa. Mas assim, eu sou a única candidata a deputada federal pela região do Grande ABC, pelo partido PSB. Adoraria que tivéssemos muito mais mulheres, assim como temos hoje um parlamento na Espanha com 70% de mulher. Sim. 70%, é bom, né? Mas tudo bem se a gente for só 30 dentro de um universo de 100% masculino hoje. Porque nós temos 10 deputadas apenas lá no Planalto. 10 mulheres apenas. 10%, na verdade. Não, mas é mesmo... Mas são 10 cadeiras hoje. São 10 cadeiras. 10 cadeiras? É. Eu tinha a informação que eram 10%. É, 10 cadeiras. Então, assim, quando nós... Eu penso assim, mulher, a gente precisa se unir. Nós somos 53% de eleitores, 53% deste universo, e precisamos estar fazendo a diferença. Este ano é a nossa grande oportunidade. Se não for a Sirlene, não tem problema, pesquise seu candidato, né? Dê uma olhadinha lá no programa, o que ele tem a te oferecer, se ele pensa na segurança, se ele pensa na saúde, se ele pensa no idoso, se ele pensa em lutar contra a violência da criança e da mulher. Na verdade, todos nós estamos expostos hoje 100%, né? Não vamos eliminar os homens, nós estamos. Então, nós precisamos mudar esse cenário. Precisamos de emprego? Precisamos. Precisamos mais de amor na família. Precisamos de mais responsabilidade com os nossos filhos. Precisamos aproximar os que estão próximos para que eles valorizem o outro. Nós nos perdemos neste momento. Então, eu estou chamando a todo o internauta hoje, a quem está nos assistindo, ao resgate de valorização da vida, que eu acho que isso é o mais importante de todos. Muito obrigada.